Convido os irmãos a ficarem de pé, em nome do Senhor Jesus, e abrirem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, o capítulo de número 13. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 13. Esta ministração faz parte do seriado que estamos fazendo sobre soteriologia, né? Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar dando sequência a este seriado, tratando exatamente de um aspecto, amados, fundamental para a nossa vida cristã, que é a celebração ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E no decorrer da ministração nós estaremos tratando de uma problemática que precisa ser corrigida, que precisa ser revisada pelo povo de Deus de um modo geral. E como o Senhor tem nos confiado a missão de estarmos reeducando o povo biblicamente, de estar reeducando o povo teologicamente, aí cabe a nós a grande responsabilidade de trazermos a pauta para este seriado de ministrações, este assunto. 2 Crônicas, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Eu queria que os irmãos em alto e bom som acompanhassem essa leitura comigo, por gentileza. Amém? 2 Crônicas 13. Pode ler como está na sua Bíblia, não há problema de acompanhar, mesmo que a tradução da sua Bíblia esteja um pouco diferenciada. Que diz assim o texto sagrado: no ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, e a Davi para sempre a soberania sobre Israel, e a ele e a seus filhos por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor, e ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhe. E agora cuidais de esforçai-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco o bezerro de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, filhos de Arão, e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes?
como as nações das outras terras, qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor dos filhos de Arão e os levitas se ocupam na sua obra e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispostos os pães da proposição sobre a mesa pura e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Amém? Podem sentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu tentar fazer uma manobra aqui, né, do que estamos transmitindo nessa oportunidade e darmos sequência a essa ministração. Louvado seja Deus. O que nós estamos no coração para tratar, irmãos, nessa oportunidade, né, que nós estamos para tratar nesse momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é exatamente acerca da celebração ao Senhor. Como temos dito aos irmãos, nós recebemos de Deus, né, essa missão árdua, que não é fácil, de reeducar o povo biblicamente, de reeducar o povo teologicamente. E o Senhor colocou em nosso coração a missão de estar tratando aqui de verdades que dificilmente você escutará por aí, né? E esses dias, mais do que nunca, nós fomos levados a estar pensando, a estar meditando, e aconteceu de estar fluindo, chegar para nós informações oculares, informações auditivas, né, do que está acontecendo no meio do povo de Deus. E o Senhor nos incomodou de trazer uma ministração para tentar ajudar as pessoas a voltarem à fé bíblica. O Senhor inquietou nosso coração para que nós viéssemos tratar de assunto que diz respeito à celebração ao Senhor. Uma vez que as coisas estão acontecendo em nosso meio, que tem levado mais à incredulidade, que tem levado as pessoas mais ao descrédito do que a crença em Jesus Cristo. Recentemente foi desmascarado um pastor que estava forjando uma ressurreição. Isso viralizou, né? Como acontece muitas visualizações aí no Facebook, no YouTube, né? No WhatsApp, e aí escorreu o mundo, porque foi impressionante, como se Jesus nunca tivesse feito isso. Mas caiu a farsa, caiu a mentira, foi descoberto que aquilo era um truque, não é? Foi descoberto que aquilo era um engodo. E isso gera mais incredulidade, gera mais ceticismo por parte de algumas pessoas à pessoa de Jesus, do que ajudar a crer. Por trás dessa farsa, o camarada parece que ganhou muito dinheiro. Só que nós, como pregador do Evangelho, vamos dizer que Jesus não precisa, né? Mas como que advogado de Jesus, precisamos dizer, amados, que o Jesus que a gente serve, ele não precisa de inventarmos mentiras miraculosas.
O Jesus que a gente serve, ele não precisa de que forjemos uma cura divina, um milagre, porque o Jesus que a gente serve, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. E ele operou no passado e ele opera no presente, porque ele é imutável. Louvado seja Deus. Jesus que deu vista a cego, audição a surdo, fonação a mudo, curou paralíticos, né? Purificou leprosos, ressuscitou mortos, está escrito na Bíblia. Ele parou o esquife do filho da viúva de Naim e mandou que o menino se levantasse e o restituiu à sua mãe. Ele entrou na casa de Jairo e disse à filha de Jairo: Talita cumi, que é menina, te digo, levanta-te. E a menina se levantou. Louvado seja Deus. Ele chegou em Betânia, onde já estava Lázaro, depois de 4 dias de morto. Lázaro já estava em um avançado estágio de decomposição, e ele disse: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu, e ele, aleluia, mostrou-se vivo, ressurreto ali. E o Jesus que a gente crê é o mesmo, amados. Se nós formos fazer aí uma pesquisa por esse mundo afora, vamos perceber que tem pessoas que já até receberam laudo médico de óbito, não é? E não foi feita a necrópsia e a pessoa ressuscitou. Há casos em que pessoas ressuscitaram, em que o médico atestou a morte da pessoa, porque só o médico que pode dizer que a pessoa está morta. Mesmo que a gente veja a pessoa ali sem os batimentos cardíacos, mesmo que a gente veja a pessoa sem a respiração, mas só quem pode dizer que a pessoa está morta é o médico. Mas vocês sabem que existia um fenômeno, ou existe um fenômeno, que fez com que muita gente, há alguns tempos atrás, fossem enterradas vivas, que era a catalepsia, em que não havia-se ainda o procedimento da necrópsia, não era obrigatório a necrópsia, e o médico dava o laudo que a pessoa estava morta. A família, porque não se via mais batimento cardíaco, não se via mais pulsação, então prepara o enterro e vamos enterrar a pessoa. E essa catalepsia, ela é uma situação em que a pessoa parece realmente estar morta. E já foram registrados vários casos de que no momento da exumação se percebeu que o cadáver tinha virado, tinha se emborcado, tinha ficado de lado. E aí vamos estudar por que foi isso. E aí a medicina chegou à conclusão de que a pessoa não tinha morrido naquele dia e naquela hora em que alguém disse. Por isso que agora é de lei fazer a necrópsia. E quando se faz a necrópsia, se a pessoa estava viva, ela morre. E se ela está morta, é atestado realmente a morte dela, porque é investigado o que levou a pessoa ao óbito. Mas eu quero dizer que Jesus, mesmo a pessoa tendo feito a necrópsia, Jesus tem o poder de trazer a pessoa à vida, irmão. Ou não? Tem. Abraão, ele disse aos seus servos, quando foi com Isaque, na certeza de que iria imolar Isaque, ele disse aos seus servos: fica aqui, que eu e o moço vamos ali adorar e voltaremos. E o escritor aos Hebreus diz que Abraão cria que das cinzas Deus poderia suscitar Isaque. Louvado seja Deus. Então, se Deus poderia das cinzas trazer Isaque, que dirá levantar uma pessoa mesmo sendo necropsiada? Para Jesus, irmão, Lucas 1,37, nada é impossível. Aleluia. A ressurreição, inclusive dos salvos, vai se dar por uma reconstrução do nosso corpo. Só que não será um corpo como esse, corruptível, sujeito à canseira, à doença, ao enfado, à dor, à tristeza. Será um corpo glorioso, será um corpo incorruptível. Mas o Senhor trará este corpo de volta ao ressuscitarmos. Amém, amados?
Os escritos originais sugerem, inclusive, que aquela situação em que Jesus se depara com um cego e cospe no chão, faz lodo e unta aos olhos do cego e manda que ele vá, lave-se e volte vendo. Os escritos originais sugerem que aquele cego ele não tinha o globo ocular, diferente de Bartimeu, que foi pregado nesta noite. O texto sugere que ao cuspir no chão e ter feito lodo e colocado no rosto daquele homem, ter mandado se lavar, Jesus ali estava criando o globo ocular daquele homem. Porque sabemos que Jesus é Deus e fomos feitos por Ele, como tudo foi feito por Ele, e nada que existiria sem que fosse feito por Ele. Amém? Então Jesus não precisa de nenhuma farsa. Jesus não precisa de nenhuma munganga. Jesus não precisa de nenhuma invencionice, seja de quem lá for, para fazer o milagre acontecer. E é dentro desta palavra que nós queremos tratar com os irmãos nessa noite. Louvado seja Deus, para que nós nos voltemos a uma celebração bíblica, que é a adoração a Deus em espírito e em verdade, que é a adoração a Deus que consiste na contemplação à sua formosura e aprendermos do Senhor no seu templo. Amém, amados? E o que nós estamos vendo em muitas celebrações que o povo de Deus está fazendo, e essa palavra é para inclusive ajudar as pessoas a corrigirem esse hábito, largarem essa manifestação que é uma heresia, e termos o cuidado de não cairmos nela, de não nos envolvermos nelas, seja pela circunstância adversa que envolve nossas vidas. Crente tem que ter cuidado, irmãos, para não se deixar levar pelas circunstâncias. Temos que ter o cuidado de não nos deixarmos levar pela nossa necessidade financeira, pela nossa necessidade de saúde, pela nossa necessidade de alegria, e seja qual for a necessidade gritante que nos envolver, devemos ter o cuidado de não nos deixarmos ser conduzidos por elas. Cuidado com a sede que tiver, para não beber de qualquer água. Cuidado com a fome que tiver, para não comer de qualquer manjar. Porque o que está havendo, irmãos, é apenas o interesse pessoal de muitos cristãos. E por isso estão se deixando enveredar por tudo que é manifestação, por tudo que é celebração por aí. Louvado seja Deus. Então, nós devemos ter o cuidado, como teve Abias, de não deixar o Senhor. Porque nas palavras do rei Abias, deixar o Senhor é nos descaracterizarmos na celebração. O texto aqui fala da celebração que a gente leu de 2 Crônicas. Não quero nem falar agora do comportamento da gente, do dia a dia, não quero nem falar do nosso caráter, não quero nem falar do nosso temperamento, não quero nem falar das nossas ações, porque isso aí é de praxe, já sabemos, devemos nos policiar, devemos nos afeiçoar de Cristo, devemos ser luz do mundo, devemos ser sal da terra, amém, amados? Devemos fazer a diferença. Mas o que está mais contaminando o povo de Deus nos dias de hoje, amados, é o desvio em práticas da fé cristã, como a celebração. Como a celebração.
Quando o rei Abias foi à peleja contra Jeroboão, ele foi vindicando não só as tribos que estavam com Jeroboão, mas vindicando a celebração a Deus como de fato deveria ser. O que Jeroboão fez, inclusive, foi levantar sacerdotes que não eram da tribo de Levi, sacerdotes que não eram filhos de Arão. Então ele já dá uma descaracterizada no processo de sagração sacerdotal. Isso é refletido nos dias de hoje no segmento evangélico por sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? São as crenças adotadas por diversos segmentos religiosos, trazido ou misturado ou ajuntado, e uma tentativa, um esforço de colocar isso dentro do segmento cristão. O cristianismo, amados, ele é diferente por si só. Eu já disse em outras ministrações que não existe meio cristão. Ou é, ou não é. Não pode ser um cristão laodicense, que não é frio nem morno, aos quais o Senhor disse: vomitei da minha boca. Não pode ser cristão meio termo. Não pode, por exemplo, seguir a Cristo e seguir a Siddhartha Gautama. Não pode seguir a Cristo e seguir a Maomé. Não pode seguir a Cristo e seguir a Joseph Smith. Não pode seguir a Cristo e seguir Allan Kardec. Não pode seguir a Cristo e seguir os ditos de Roma. Ou segue a Cristo ou não se segue a Cristo. E ser cristão é seguir unicamente a pessoa bendita de Jesus. E seguir Jesus, amados, é estar condicionado à sua palavra. Está limitado ao que a Bíblia diz. Mas pasmem, eu já ouvi pessoas dizerem: pastor, Deus não está limitado ao que a Bíblia diz. Então, para que nos serve a palavra em Apocalipse, de que se tirarmos alguma coisa desta escritura, nos será tirado parte da árvore da vida? De que serve a palavra, ainda em Apocalipse, no mesmo versículo, de que se acrescentarmos alguma coisa a essa escritura, nos será acrescentados flagelos nela registrados? Para que serve então a palavra que Deus deu a Josué, dele não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e fazer conforme a lei que o seu servo Moisés ordenou? Para que então nos serve esta palavra? Mas pasmem, há quem esteja pregando e acreditando nisso, e a gente está observando que nos cultos evangélicos está havendo esse sincretismo religioso, está havendo uma aculturação judaizante. Antes eu só via, que já era errado, réplicas de isopor de madeira da Arca da Aliança, né, com a tampa que é o propiciatório, que tem a imagem dos querubins. Via também réplicas de papelão, de isopor, de madeira, de candelabro, de castiçal. Mas estão insistindo em aculturar o cristianismo à crendice judaica, aculturar o evangelho com Israel. O evangelho é evangelho, Israel é Israel, povo de Deus, amém, povo escolhido. Mas Jesus fez separação entre igreja e Israel, até porque Israel até agora tem rejeitado Jesus. Israel rejeitará Jesus, conforme o texto sagrado, até o momento
medo de vê-lo vindo na glória com os seus santos anjos em plena guerra do Armagedon, quando os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras. Aí a Bíblia diz: reconhecerão aquele a quem crucificaram. Mas até lá Israel está rejeitando Jesus. E Israel é Israel, e a igreja é a igreja. O irmão Luciano tratou aqui hoje da mulher samaritana, e foi exatamente na conversa de Jesus com a mulher samaritana que Jesus desmistificou tanto a mentalidade de um como a mentalidade do outro, quando ele disse à mulher que era samaritana, porque os samaritanos era a mistura de judeus com não judeus, desde o cativeiro babilônico, do cativeiro sírio, do cativeiro assírio. Mas também havia um confronto, porque quando Zorobabel e Jesua recebeu a ordem de edificar a casa do Senhor, os samaritanos quiseram ajudar. Zorobabel e Jesua disseram: não, isso não é responsabilidade de vocês, isso é responsabilidade nossa. Aí os líderes dos samaritanos na época, isso está escrito em Esdras capítulo 5, os samaritanos se levantaram contra o povo de Israel para interditar a construção do templo de Salomão, que havia sido destruído. Há um outro momento em que surgem novos samaritanos se levantando contra o povo de Israel, Sanbalat e Tobias, e mais um outro rei, para impedir ali a obra de Deus. Então o conflito é grande e se estende a essa questão teológica, como disse o irmão Luciano, quando os judeus acreditavam que Deus deveria ser adorado só no templo, e os samaritanos diziam que Deus deveria ser adorado no monte. Jesus chega e diz à mulher samaritana: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque aos tais o Pai procura. O Pai procura quem o adora em espírito e em verdade. E é, amados, na adoração em espírito e em verdade que flui a cura divina. É na adoração em espírito e em verdade que flui a libertação. É na adoração em espírito e em verdade que flui a restauração de vidas. É na adoração em espírito e em verdade que a gente escuta o Senhor falar aos nossos corações. É na adoração em espírito e em verdade que a gente ouve a voz de Deus, que a gente sente Deus, que Deus opera em nosso meio, que Deus opera em nosso corpo, que Deus opera em nossa vida. É na adoração em espírito e em verdade que faz acontecer o fluir dos dons do Espírito Santo. É na adoração em espírito e em verdade, amados, aleluia, em que acontece o exorcismo, expulsão de demônios, se for o caso. Louvado seja Deus, porque até a manifestação do Espírito há lideranças que estão querendo manipular. E a gente aprende à luz de Coríntios que as manifestações do Espírito não são manipuladas por nós. Ela é uma manipulação do próprio Deus. É Ele quem se manifesta quando quer, onde quer e como quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas além de usar esses móveis que eu disse do culto que antes o povo de Israel prestava a Deus, como a gente viu aqui, o Abias vindicar o holocausto, os pães da proposição sobre a mesa pura, o castiçal de ouro, as lâmpadas que deveriam ser acesas a cada tarde. O povo ainda está querendo usar, aliás, já estão usando o quipá, o éfode, indumentárias das vestes sacerdotais. Até a bandeira de Israel estão usando para passar por cima do povo, para dizer que o povo está sendo ungido. E quando você questiona, as pessoas dizem: pastor, mas o povo está carente. O povo está, infelizmente, sendo enganado.
está carente, mas está sendo enganado, porque essa, vamos dizer, ressuscitação, né, do culto que Israel prestava a Deus para os dias de hoje, ela não serve. Ela não serve. Jesus está atrás de quem o adora em espírito e em verdade. Amém? Quem busca contemplar a sua formosura, e quem busca aprender do Senhor no seu templo. Porque na escola, inclusive bíblica, que nós temos aqui nas quartas-feiras, nós já ensinamos, como já ministramos aqui aos domingos, e dissemos: se não houver edificação no culto, não há culto a Deus. 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo escreve: que fazeis, pois, irmãos, quando vos juntais? Cada um de vós tem, vamos ler aqui o texto, salmo, doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se num ajuntamento nosso, que é bíblico, nos ajuntarmos, e é importante pontuar isso, amados, porque tem pessoas que estão inclusive desistindo de estar na igreja, no templo, desistindo desse ajuntamento, que obviamente não é necessário ser dentro do templo, mas o templo, ou um templo, gera para nós comodidade, etc e tal. Mas a gente pode se juntar em nome de Jesus em qualquer canto, na esquina, debaixo da árvore, uma palhoça, qualquer lugar a gente pode se juntar. Agora, num templo, a gente não está tirando a privacidade de ninguém. O templo, uma vez edificado, deve ser público, pode entrar qualquer pessoa. Amém, amados? Uma vez que seja edificado para a glória e honra do nome de Jesus, como é o objetivo aqui do templo do corpo de Cristo. Mas o culto em si, ele é público. Por isso que a ceia do Senhor que nós celebramos aqui no templo do corpo de Cristo, ela é aberta. Aí a pergunta é: então qualquer pessoa, pastor, pode participar da ceia na denominação templo do corpo de Cristo? Qualquer pessoa que tenha nascido de novo. Amém? A condição de cear é ter nascido de novo. Não é nem o batismo nas águas, porque o que faz a pessoa membro do corpo de Jesus não é o batismo nas águas, é o nascer de novo. O batismo nas águas é necessário para convalidar, para assegurar e testificar à igreja, ao mundo, aos anjos, ao diabo, ao próprio Deus e à própria consciência da pessoa, de que mais do que nunca ela pertence a Jesus. Mas qualquer pessoa pode assistir à ceia, se já não for ainda convertida. Até porque a celebração da ceia é o anúncio da morte de Jesus e da vinda de Jesus. Paulo, quando repassa a informação da ceia, ele diz: eu vos entrego o que recebi do Senhor. E ele vai falando ao ponto de dizer as palavras de Jesus, que devemos celebrar a ceia até a sua volta. E a quem mais é interessado esses dois assuntos? A nós crentes, mas nós já estamos salvos, porque já nascemos de novo. Amém, amados? Quem nasceu de novo já está salvo. Quem nasceu de novo já está com o nome escrito no livro da vida. Quem já nasceu de novo recebeu o Espírito Santo. Quem já nasceu de novo, se morrer agora, vai para o céu. Quem já nasceu de novo, se Jesus vir agora, será arrebatado. Aleluia. Mas a quem mais interessa esses dois assuntos? A quem ainda não é convertido.
Quem não é convertido precisa saber que Jesus Cristo morreu para lhe salvar. Quem não é convertido precisa saber que Jesus foi crucificado. Não é para estarmos nos lembrando dele no período que vem aí, nesse mundão aí, depois do carnaval, a tal da Páscoa, ou da Quaresma. Jesus não é para ser, a sua morte não é para ser lembrada anualmente, e para ser celebrada com coelho, com ovo, com chocolate. Nada disso. A morte de Jesus é para ser lembrada constantemente e termos a consciência de que se Jesus não tivesse morrido, o véu do templo não teria sido rasgado de alto a baixo. Se Jesus não tivesse morrido, ninguém teria o perdão dos pecados. Se Jesus não tivesse morrido, ninguém teria acesso a Deus. Se Jesus não tivesse morrido, não havia salvação. Então interessa a morte de Jesus ser comunicada a essas pessoas. Amém? Como interessa também as pessoas saberem que Jesus Cristo está voltando. A nós interessa saber para que nós sejamos crentes cada vez mais. Amém, amados? A nós interessa saber para que nós sejamos amanhã mais crentes do que estamos sendo hoje. A nós interessa saber para que, inclusive, depois desse momento de cearmos, que antes de cear nós vamos fazer a reflexão em que precisamos mudar, em que precisamos melhorar, e de fato mudarmos e de fato melhorarmos, para que se Jesus vir agora e se a gente falecer, a gente esteja guardado. Mas é interessante tornar isso conhecido às pessoas que não são crentes, para que elas se preparem, porque Jesus Cristo está voltando. Se prepare, Jesus Cristo está voltando, aleluia. Se prepare, Jesus está voltando. Amém, amados? Isso precisa ser comunicado, isso precisa ser dito, isso precisa ser conscientizado. Louvado seja Deus. Que o Senhor, portanto, nos ajude, o Senhor, portanto, nos abençoe. Amém, amados? Que esta palavra sirva de esclarecimento, de elucidação para muita gente que está nos ouvindo nesta hora. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém? E agora nós vamos cear. Há pessoas que ainda não são convertidas que estão entre nós, né? Quem ainda não é convertido, que está aqui hoje, que ainda não é convertido, que está aqui hoje, tem a filha do irmão Rô,